as nossas conversas. A primeira mesa vai ser sobre políticas públicas. São elas que garantem direitos, promovem mudanças e reduzem desigualdades e sempre orientaram todas as ações promovidas pelo Instituto Desiderata. Neste debate, o nosso olhar vai ser direcionado para as infâncias e a saúde. E eu quero lembrar que vocês podem enviar perguntas para as convidadas e os convidados das mesas. É só acessar o QR Code que estará no telão. Tá? Participem. Quem está um pouquinho mais distante aqui do palco, se precisar, pode dar um zoom no celular para melhorar a captação do QR Code, mas não deixem de participar. Bom, então, para a nossa primeira mesa, com o tema A Importância da Política Pública de Saúde na Infância, Conquistas e Desafios, convidamos Maria Gomes, pesquisadora em políticas de saúde para mulheres e crianças, além de coordenadora de ações nacionais e de cooperação do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, e conselheira do Desiderata. Letícia Cardoso, da Coordenação de Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ministério da Saúde. Daniel Becker, pediatra, sanitarista, palestrante, escritor e especialista voluntário do Instituto Desiderata. Sônia Isoyama Venâncio, coordenadora de atenção à saúde da criança e do adolescente no Ministério da Saúde. Dr. Roberto Gil, diretor-geral do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E para mediar essa conversa, nós convidamos a Débora Garcia, que é diretora artística e de conteúdo do Canal Saúde da Fiocruz. Sejam bem-vindas e bem-vindos e uma boa mesa para vocês. Agora é com a Débora. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Uma alegria imensa estar aqui abrindo essas conversas de hoje, nessa celebração maravilhosa do Instituto Desiderata, com essa plateia tão qualificada e com essa primeira mesa de pessoas incríveis que eu admiro, né, cada um de vocês, e agradeço muito pela participação aqui. Carol já contou um pouco sobre o teor dessa primeira mesa da discussão. A gente vai ouvir um pouco cada um de vocês sobre, a partir da experiência e do lugar de atuação, as reflexões que vocês já empreendem, né, nos seus espaços de trabalho, como é que vocês veem a situação ou a questão da infância numa perspectiva de políticas públicas, de conquistas, sim, por que não, né, também celebrarmos as conquistas, e desafios, né, que surgem, que cruzam aí os caminhos para a gente poder pensar os próximos 20 anos aí de atuação do Instituto Desiderata. Então, para começar, a gente vai fazer aqui, ouvir cada um dos convidados, 5 minutinhos para cada um. Eu vou ficar aqui fazendo aquele papel de lembrar, mas temos ali um cronômetro ajudando também. 5 minutinhos, onde cada um vai trazer algumas provocações, algumas colocações, depois a gente abre para o debate, para todo mundo. Então, não esqueçam de fazer suas perguntas, vai ser muito bom para a gente ouvir vocês também. Queria primeiro passar a palavra para o Daniel. Sim. Por favor, conta para a gente o que passa pela sua cabeça, Daniel. O que está te provocando, animando, inspirando e provocando aí no quesito infância. Muito obrigado pela deferência. Eu achei que íamos começar pelas mulheres, que têm precedência, mas nesses momentos de igualdade, né, acaba que fica tudo igual mesmo, isso é muito bom. Eu queria abrir, então, já que me cabe essa honra, primeiro agradecendo ao Desiderata pelo convite, agradecendo especialmente pela parceria que me dá muito orgulho, que me honra muito, e especialmente nesses últimos tempos foi muito emocionante essa conquista que nós tivemos aí com a Renata, que foi uma luta de Dom Quixote contra os moinhos, né? A gente conseguiu passar políticas em 2 cidades e contra todas as minhas, pelo menos as minhas expectativas. Eu não acreditava que a gente ia conseguir passar isso nessas câmaras de vereadores, que são povoadas de pessoas, enfim, que a gente sabe que não são exatamente... enfim, claro que existem, mas
E são pessoas que têm questões na sua atuação política e tudo mais, né? Não vamos entrar em detalhes, mas conseguimos. Quer dizer, vocês conseguiram. Eu dei um grãozinho de areia para contribuir na comunicação, mas foi uma vitória absolutamente encantadora. Isso mostra a potência do Desiderata, eu acho que mais do que isso, mostra a potência do trabalho do terceiro setor no Brasil. Eu quero me contrapor aqui suavemente ao que o Max falou, me contrapor não, complementar o que você falou. Tem aquela história que muitos de vocês conhecem, do homem que chega na beira de uma falésia e ele vê a praia lá embaixo, a praia está pontilhada de coisinhas pretas, assim, coisinhas escuras, milhares dessas manchinhas escuras, e tem um rapaz, um jovem que vai até essas coisinhas e joga no mar, e corre de novo, volta até a coisinha e joga no mar. E ele desce daquela falésia e ele vê que a praia está completamente lotada de estrelas do mar. Um fenômeno qualquer da maré que trouxe milhares de estrelas do mar para a areia e elas estão morrendo de desidratação, para falar assim, né? E esse menino está lá pegando as estrelinhas e jogando no mar, e pegando as estrelinhas e jogando no mar. E o cara, eu fico olhando aquela dança e vai se aproximando dele, e quando ele chega lá, ele pergunta: rapaz, o que você está fazendo? Eu estou jogando as estrelinhas do mar de volta. Você não está vendo que são milhares de estrelas do mar? Isso não vai fazer nenhuma diferença. E ele tem uma estrelinha do mar na mão e pergunta para ela aqui se não vai fazer diferença, né? O SUS é essa coisa que a gente ama, admira, se orgulha, mas o SUS tem, como todo gigante, ele muitas vezes não consegue chegar lá na estrelinha do mar. Os dedos são muito grandes para conseguir chegar nas comunidades, para conseguir chegar nos detalhes, para conseguir tapar os buracos que naturalmente ele tem que ter como um sistema de saúde que quer fazer tudo ao mesmo tempo agora para todo mundo, né? Que é a marca do SUS, que é tão maravilhoso, né? Que nos orgulha, que é inédito no mundo. Mas ele precisa do terceiro setor, ele precisa de trabalhos como Desiderata. Eu tenho muito orgulho de ter passado esse mesmo período de 20 anos numa ONG que fez exatamente isso. Chama Centro de Promoção da Saúde, o CEDAPS, que é um dos meus orgulhos na vida. Está aqui a Cátia Edmundo, que é a nossa presidente, secretária executiva, gênio, etc. Nós fizemos parcerias com o Desiderata que andaram muito bem e temos, hoje, acabei de saber, exatamente esse mesmo tipo de sensação. Nós temos um dos nossos programas que virou política pública, que hoje em dia é conhecido, inclusive, nacionalmente, que é o REP, o Adolescentes Promotores, Rede de Adolescentes Promotores da Saúde, que é uma coisa maravilhosa, que virou prefeitura, na verdade, mais do que isso, virou uma escola de adolescentes na área de promoção da saúde, formação e promoção da saúde. Esses meninos estão sendo empregados na rede. Então, é uma coisa que me encantou agora de uma notícia muito linda que eu tive agora de manhã. Então, é isso, é olhar para frente e entender que quando milhares de pessoas jogam as estrelinhas do mar de volta para o mar, o efeito é sim maravilhoso, é sim multiplicador, e a gente tem que ter essa perspectiva da força do nosso trabalho nessa complementaridade às políticas públicas do SUS, que, obviamente, são a forma mais potente da gente alcançar uma saúde melhor para a nossa população, e especialmente para os nossos jovens. E, claro, terminando, as perspectivas que o Max colocou de futuro Desiderata, e, especialmente, a escolha de objetivos que você tem hoje, é algo que me entusiasma, que me dá vontade de contribuir e que eu tenho certeza vai ter um impacto enorme na saúde da juventude e da infância brasileira. Obrigadíssima, obrigado. Daniel. Linda abertura. Queria passar a palavra para Maria Gomes, que é também conselheira do Instituto e pesquisadora da Fiocruz, do IFF, parceira lá da Fiocruz. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Enfim, a gente trabalha sempre muito animada, tanto no Sistema Único de Saúde quanto na Fiocruz, você sabe do que eu estou falando. E a gente trabalha muito feliz, tem dias que a gente trabalha mais feliz e mais animado, esse é um dia. Eu só posso reconhecer e reiterar o reconhecimento à Antônia e ao Guilherme, né, fundadores dessa história que hoje a gente
celebra, né? São 20 anos de história, estou sem cronômetro, isso é um perigo. Estava pensando nisso, esperou. Eu quero dizer que o meu lugar aqui de fala, e a partir dessa questão trazida, né, o que te provoca, o que te traz hoje, o meu lugar de fala é de uma pessoa que se forjou na gestão do Sistema Único de Saúde, particularmente no âmbito de uma gestão municipal, né? Sou pediatra e sanitarista, e que também, de 10 anos para cá, pela minha inserção na Fiocruz, tenho o dever e a responsabilidade de olhar para os desafios, para os pontos críticos na perspectiva de crianças e adolescentes mais saudáveis no país. Esse é o lugar da Fiocruz, uma agência do Estado brasileiro, né? E quando essa questão vem, o que te provoca, o que te mobiliza nesse momento, eu só posso pensar numa responsabilidade cada vez mais comprometida com uma gestão do Sistema Único de Saúde, gestão dos seus pontos de atenção, gestão da sua visão de rede e gestão do cuidado clínico, porque, falando da estrela ou da provocação do Mark, as premissas do nosso Sistema Único de Saúde, elas desabam se o encontro clínico, se o processo de cuidado clínico para diagnosticar e para tratar e para intervir não forem os mais adequados. Então, o direito constitucional à saúde, ela depende de uma cadeia de eventos que faça com que a doutora Cima consiga conduzir, né, sob a presidência do INCA, sobre a condução de uma ministra da Saúde, finalmente, né, depois de um período muito difícil, uma ministra da Saúde que representa o compromisso com o SUS e com o seu cuidado clínico adequado. E aí a gente vai estar falando de uma gestão, de um sistema que seja baseado nas melhores evidências. E a gente vai também ser provocado sobre que a gente precisa transitar dos OQs do SUS para os como equacionar, como avançar, como garantir. E, nesse sentido, né, eu só posso me lembrar da jovem gestora de saúde da criança no município do Rio, que eu tinha 40 anos, né, e 20 anos depois eu estou fazendo 60 anos, Desiderata está fazendo 20 anos, e eu só posso reconhecer o quão inovadora foi a proposição feita, certo, Beatriz, em 2003, para uma intervenção de uma organização não governamental, mas que dizia o seguinte: eu conheço, eu estou estudando, Renata disse muito isso aqui, né? A gente continua estudando, a gente tem um grupo no Desiderata que estuda, que se forma, que se habilita para reduzir reações que a gente viveu em 2003. O que esse povo quer falar comigo aqui sobre sistema de saúde, sobre gestão, sobre como é que eu conduzo, né? Que bom, né, que a gente tinha à frente ali da prefeitura, em algumas lideranças, né, secretário Jacó Kligerman, né? Aqui é história, né, gente? Eu sou da velha guarda. Que bom que a gente teve, que bom que eu tive a possibilidade de escuta e de compreender uma proposta de intervenção em saúde pública, de organização de processos, de organização de fluxos, já desde então baseados nas melhores evidências, né? Essa característica inovadora, e eu acabo me detendo mais nesse braço inicial, né, que gerou o Unidos pela Cura, essa possibilidade construiu coordenadora Sônia Venâncio, né? Falando agora também de uma brasileira e gestora do SUS que tem muito orgulho de ter Sônia Venâncio à frente da saúde da criança. O Brasil tem uma pessoa de muita densidade, de muito acúmulo em gestão pública. Isso é um mínimo, né? A Sônia não precisa de curva de aprendizagem, isso é muito importante a gente entender. O Brasil não tem tempo. As crianças brasileiras e os adolescentes brasileiros não temos tempo. E é nessa perspectiva que pensar nas metodologias, nos fluxos, nos como, que garantem a interface entre a PS e a atenção especializada, que seguem os preceitos do SUS, que a gente celebra hoje, né? E eu acho que não preciso dizer nada sobre a escolha do Desiderata, que sonha,
certo, Guilherme? Em ter as crianças brasileiras entre as mais saudáveis do mundo, as crianças e os adolescentes, a escolha por enfrentarmos um dos maiores desafios, né, com a complexidade que isso tem, Renata já trouxe, isso é diferente de pensar só em pontos de atenção, mas que já celebra o que foi celebrado. Que venham os próximos 20 anos. Obrigadíssima, Maria. Gente, eu estou muito impressionada, vocês estão absolutamente dentro do tempo. Coisa linda, incrível. Eu vou passar a palavra agora para Letícia Cardoso, que é coordenadora de doenças crônicas do Ministério da Saúde. Coisinha básica, né, Letícia? Coisinha simples, né, de lidar. Conta para a gente um pouco o que está acontecendo lá e como é que você está vendo. Doenças e agravos, né, que são mundos diferentes que se completam. Bom, eu sou Letícia, né? Eu quero agradecer muito o convite para estar aqui hoje nesse evento. Dizer que eu tenho um carinho muito especial com o Desiderata, porque a minha relação com ele não começou agora, começou há alguns anos atrás, quando oportunamente eu tive contato na pessoa do Rafael, para falar de um estudo que a gente estava fazendo sobre comercialização de alimentos e bebidas em escolas privadas no Rio em 3 cidades brasileiras. E aí a gente estava precisando, né, naquela época das trevas, né, que não tinha dinheiro para pesquisa nenhuma. Eu sou pesquisadora de carreira da Fundação Oswaldo Cruz, embora ainda esteja na casa dos 40, eu já tenho 20 anos de atuação no SUS. E o Rafael falou assim, a gente estava querendo fazer uma movimentação para uma lei, para voltar a uma lei que está parada no Rio. Aí eu falei, a gente tem a pesquisa que vai ajudar essa lei. E a pesquisa que foi conduzida em Niterói foi coordenada pelo meu grupo de pesquisa. Então, a minha relação com o Desiderata começa aí, em gerar evidência para transformar, a política pública. E eu tenho muito orgulho disso e recentemente, né, assumi a gestão no Ministério da Saúde. Eu estou na curva de aprendizado, tá, Dora? Porque é um desafio imenso. Nós temos um país hoje muito desigual. Nós temos, para a infância, para além do problema da obesidade, o fator de risco que nos preocupa muito é a insegurança alimentar. Nós voltamos a ter taxas absurdas de insegurança alimentar no país, e isso é um grande desafio. Então, a promoção da alimentação saudável, adequada e sustentável é um desafio para a gente. Hoje, a gente tem grandes metrópoles que tem sobreposição de problemas, né, de desnutrição e obesidade, e a gente tem os rincões do país, como, né, o olhar para frente. A gente tem a região norte, região nordeste e alguns bolsões que o Ministério da Saúde precisa atuar mais fortemente, né? O dedo grande do SUS, ele é um dedo que precisa estar presente. O Ministério da Saúde precisa estar presente nesses lugares onde os municípios ainda são muito enfraquecidos. Esse é um grande desafio que eu tenho na minha mente, à frente. E eu vou gastar um pouquinho do meu tempo, para além da questão das doenças crônicas, a obesidade, e dizer que eu estou na Secretaria de Vigilância em Saúde, que é uma secretaria responsável por fornecer informação oportunamente para completar a ação. E dentro da coordenação que a gente está, a gente observa que a gente tem hoje 15 anos de lacuna temporal da informação do último dado de obesidade em nível nacional para crianças de 6 a 12 anos do país. Essa é uma prioridade para a nossa coordenação. Voltar a formular uma pesquisa que conheça não só a situação do Estado Nacional, mas também a situação de outras deficiências de micronutrientes, fatores de risco para a infância e crescimento saudável, não só relacionados a doenças crônicas, mas também a situação de saúde mental pós-pandemia, a situação de violência, que é um problema que assola as escolas brasileiras, que a gente precisa voltar a promover a cultura de paz
dentro do nosso país. Então, a lacuna de informação é algo que nos incomoda. Para crianças menores de 5 anos, a gente tem o ENANI, vai sair a segunda versão. Para adolescentes, a gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, de 13 a 17 anos, que vai sair o ano que vem, está na nossa gestão também. Mas esse lapso de informação para crianças de 6 a 12 anos, de 15 anos, isso não pode continuar. Então, esse é um ponto que eu quero trazer aqui. E meus últimos 20 segundos, apesar de não ser do tema, os 2 principais temas que o Desiderata aborda, eu gostaria de mencionar que a primeira causa de morte, que não de doenças, para crianças de 1 a 15 anos, são as causas externas. E a gente, no Ministério da Saúde, também está preocupado com isso. Afogamentos, acidentes de trânsito quando a criança é transportada e violências, os adolescentes, além da violência interpessoal, a autoprovocada é algo que nos preocupa. Então, infelizmente, o suicídio é crescente no nosso país entre adolescentes, e esse é um ponto que eu não posso me furtar de mencionar aqui nessa mesa. Obrigada. Maravilha, Letícia. Realmente você tocou em pontos-chave que a gente vai voltar depois no debate, que é essa questão dos dados, do acesso aos dados, não, porque sem eles as ações e as políticas ficam sem rumo. Queria passar a palavra agora para a Sônia Venâncio, que está aí diretamente ligada a uma questão importantíssima, que é a atenção à criança e adolescente no Ministério da Saúde. Por favor, Sônia. Obrigada. Bom dia. Estão ouvindo? Sim? Bom dia a todos e todas. Eu queria, inicialmente, em nome da Antônia e do Guilherme, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando desse momento tão especial e parabenizá-los, a toda a equipe do Instituto Desiderata pelo trabalho aí dos 20 anos, essa trajetória desenvolvida, consolidada e esse belo trabalho que vocês têm desenvolvido, que está se expandindo. Vocês falaram das perspectivas de ter essas ações em todo o país, e no Ministério da Saúde a gente tem essa responsabilidade de concretizar o sonho de vocês, que é ter linhas de cuidado implantadas em todos os territórios que são tão diversos, relacionados aí a doenças crônicas, ao câncer infantil, e o enfrentamento também da obesidade, que a gente vem constatando aí um crescimento entre crianças e adolescentes. Mas, frente a tantos desafios que a gente tem, num país tão diverso, tão desigual, de fato, a gente não consegue fazer isso sozinhos. Então, o presidente Lula diz que esse é um momento de união e reconstrução das políticas, em alguns casos de construção. E para isso, eu acho que a gente está num momento muito propício para estabelecer parcerias. A partir de experiências locais, eu venho também da área da pesquisa em saúde coletiva, na saúde infantil, e a gente sabe da importância de ter experiências bem avaliadas que possam ser depois implementadas em larga escala. Então, essas experiências, de fato, são muito importantes. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Desiderata recentemente. Nosso contato começou agora, mas eu espero que a gente tenha aí um percurso de trabalho em conjunto nos próximos anos. Acho que a contribuição de vocês pode ser muito grande. Nós temos muitos desafios, como eu falei, e o que me motiva, eu estava pensando aqui, eu acho que eu estou num outro lugar, não é da motivação. O que me tira o sono, vou dizer para vocês o que é, chegando no Ministério há alguns meses, a gente se depara, claro, a gente conhece essa realidade das desigualdades no país. Então, quando a gente olha, apesar dos avanços, a gente começou falando, tivemos muitos avanços, apesar dos avanços na mortalidade infantil, quando a gente analisa os dados do país, Letícia, a gente vê desigualdades muito grandes, regionais,
A gente vê crianças negras morrendo mais que crianças brancas. A gente vê crianças indígenas, como, né, vocês acompanharam agora, as crianças Yanomami, uma mortalidade 10 vezes maior do que a população geral. Então, a gente, quando se depara com essa realidade, né, a gente precisa rapidamente pensar em estratégias de atuação local, né, como a Letícia falou, para tentar diminuir essas desigualdades. E um outro desafio que eu vejo, né, em relação à agenda da criança é voltar também o olhar para além da sobrevivência, que a gente precisa garantir e enfrentar esses desafios, mas pensar, né, no pleno potencial de desenvolvimento dessas crianças, né, garantir esse pleno potencial. E isso demanda um trabalho intersetorial, né, o que é muito desafiador para a gente poder garantir esse pleno desenvolvimento. Outros desafios, né, que a gente enfrenta são exatamente construir, organizar, né, a nossa rede de atenção à saúde em territórios tão diversos. Então, não dá para, no Ministério a gente traça algumas diretrizes, mas a gente tem que respeitar e conhecer muito a realidade dos territórios. Então, construir linhas de cuidado, né, que possam garantir cuidado integral a crianças com doenças crônicas, crianças com câncer, enfrentar, né, também a violência contra crianças e adolescentes. A gente teve a oportunidade de publicar, né, em tempo recorde, né, Letícia, um boletim, a saúde da criança e adolescente em parceria com a SVSA, exatamente para disponibilizar dados atualizados sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, em função da mobilização do 18 de maio, e esses dados, né, publicados têm chamado a atenção para a necessidade da gente realmente ter intervenções multissetoriais para enfrentar a questão da violência. Então, não faltam desafios, né? O que eu venho colocar aqui, compartilhar com vocês, essa expectativa, acabou meu tempo, essa expectativa exatamente, né, da gente poder unir esforços, né, fazer parcerias, aproveitar experiências bem-sucedidas para que a gente possa ganhar tempo na definição desse como, né, que a Maria falou, a gente vai enfrentar esses desafios. Então, estamos aí à disposição. Obrigada. Obrigada, Sônia. Queria lembrar todos vocês para aqui, ó, usarem o nosso QR Code para enviarem as perguntas, porque daqui a pouco a gente começa aqui a ampliar esse debate, tá bom? Estou aguardando. Queria passar a palavra agora para o Roberto Gil, que é diretor do INCA. Então, um prazer enorme ter você aqui, por favor. Suas contribuições. Embora o INCA tenha uma relação antiga com a Desiderata, a minha é recente. Nós tivemos um contato há pouco tempo. E eu estou impressionado como rapidamente a gente conseguiu, que eu estava pensando o que dizer aqui, e rapidamente eu consigo perceber que nós temos muitas identificações. A primeira delas é o compromisso com o SUS, que tem entre as duas partes. O Instituto Nacional do Câncer hoje é uma instituição do SUS e que quer contribuir sempre para o fortalecimento do SUS. O segundo é a compreensão de que só o trabalho em rede e um trabalho nacional vai ser transformador. Claro que as ações pequenas elas contribuem, mas a gente tem um país desigual e a gente só vai, com políticas públicas que consigam ser abrangentes, mudar os indicadores. O câncer infanto-juvenil ele é curável em 80% dos casos. A gente ainda está distante no Brasil disso. As nossas ações têm que ter essa meta. A gente tem que ter a meta de que todas as crianças sejam acolhidas com câncer. O câncer infantil tem uma característica diferente, não tem o caráter explosivo do câncer do adulto com envelhecimento populacional. Ele tem previsibilidade maior. Então, se a gente consegue organização de gestão, a gente pode ser mais eficiente, e a gente tem que ser eficiente. Isso é uma questão fundamental. A gente tem que investir na prevenção. Quando se ataca a obesidade, e não é fácil, e vocês não têm ideia do mérito que foi isso, porque nós estamos agora trabalhando com a reforma tributária e a gente conseguiu discutir tabagismo e conseguimos discutir etilismo. Quando a gente foi falar de ultraprocessado, todo mundo no legislativo pulou. Não, não pode. Tudo que entra pela boca é comida, não se pode falar, nós somos o país do agro. E a gente falando, olha, é diferente. E sem
intervenções de políticas públicas, e outro é o ponto de identificação, a gente precisa construir políticas públicas, porque elas são transformadoras, porque eu sempre dou o exemplo que aconteceu com câncer de pulmão. Se a gente mudou a mortalidade por câncer de pulmão, foi pela capacidade de produzir políticas públicas contra o tabagismo. Não foi porque a gente incorporou a última medicação no tratamento da doença metastática. O transformador foi a luta que a gente teve ali. Se a gente quer mudar a mortalidade de colo uterino, a gente vai mudar fazendo vacinação, fazendo rastreamento. Não vai ser com a incorporação da última medicação que a gente tenha. Isso é muito importante a gente ter na cabeça na gestão pública. E o INCA hoje tem essa percepção, ele quer construir. Nós estamos hoje procurando combater os vazios assistenciais, desenvolvendo programas de telesaúde. Então, a gente sabe que é uma possibilidade da gente chegar em lugares mais remotos e a gente ter troca de informações de profissionais. A gente hoje está procurando criar um grupo de câncer hereditário, onde você tem uma previsibilidade, um risco assumido e essa pessoa tem que estar identificada precocemente, talvez ela consiga resolver isso. Então, são ações que a gente pode ser transformador. E pegando um pouco do que foi falado assim, eu sou avô, eu não gosto de falar de idade, porque vocês falam 20 anos, eu falo, puxa, eu estou há muito tempo, eu entrei na oncologia há muito tempo, não existia nem oncologia pediátrica, para vocês terem uma ideia. Então, uma outra ação que eu acho que é muito importante, a gente não olhar só para as crianças, a gente tem que olhar para os profissionais, porque eu me deparei na minha vida profissional com uma menina, adolescente naquela época, que tinha um osteosarcoma e ela tinha que amputar uma perna. Eu cheguei 3 vezes na porta do hospital e voltei que eu não conseguia dizer que ela tinha que fazer isso. Até que a minha esposa, que é psicóloga, falou, você precisa olhar para ela e dizer que está fazendo o melhor para ela, porque aí ela vai confiar em você. Sentar na mesma posição dela e dizer, ó, você precisa fazer isso. E aquilo foi transformador para mim. Então, esse profissional também precisa ser cuidado. Ele também tem que ter essa atenção, porque é muito difícil lidar com a criança, porque tem todo o envolvimento. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente também. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês é que eu gosto muito de contar a história para os meus netos. Eu tenho 6 netos. Sou um homem cercado de mulheres. Tive 3 filhas. Nasceu meu primeiro neto homem, depois vieram 5 meninas. Então, e elas gostam muito que eu conte a história. E a gente, às vezes, subestima, né, o papel que tem as pequenos animais. Eu lembro aquela história que eu gostava muito, e elas gostam também, do ratinho que faz o elefante se mexer. E o elefante, tão grande, tão grandioso, só consegue. A gente, às vezes, olha os números, e esses números são muito assustadores. São subdimensionados. A gente tem um subfinanciamento da saúde pública. O Brasil, hoje, gasta a arrecadação do PIB para a saúde suplementar é de 5,9%, para a saúde pública é 3,9%. Então, a gente está muito abaixo dos poucos países e a gente é ambicioso. A gente quer um sistema universal para mais de 200 milhões de pessoas. Então, isso é muito difícil. Mas isso não pode ser paralisante. A gente tem que brigar para aumentar o financiamento, mas também por ele ter boa gestão. E à frente do Instituto Nacional do Câncer, eu posso dizer para vocês assim, ter um serviço de oncologia pediátrica, como a gente tem, tão comprometido, tão bom, dá uma tranquilidade que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, a gente vai conseguir seguir adiante e a gente vai ter como meta esses 80% e o acolhimento de todas as crianças. Somos um Instituto Nacional e acho muito bom que a Desiderata também procure ser uma instituição que leve as suas conquistas regionais ao âmbito nacional. Parabéns para vocês. Obrigada, Roberto. Você trouxe alguns pontos e me lembrou de um programa que a gente fez ontem no Canal Saúde, lá da Fiocruz, falando sobre a presença de corantes têxteis que tem potencial carcinogênico e que no Brasil ainda não tem regulamentação. Então, por que eu estou trazendo esse ponto? Porque ele pega principalmente mães, crianças até 3 anos e recém-nascidos, né? Porque tem uma vulnerabilidade maior, mas a gente não sabe, não é regulamentado, não se fala nisso, estamos aí expostos, assim como você trouxe o dado também da indústria alimentícia, né? Que é uma grande caixa preta de regulamentações e lobbies e tudo mais. Bom, essa primeira rodada foi riquíssima, né? Já abre mil pontas para a gente discutir, puxar aqui um novelo. Falamos de gestão, principalmente, falamos de apagão de dados. Super preocupante, Letícia, super preocupante como é que se cria políticas públicas sem dispor, né, de um conjunto robusto e confiável de dados sistemáticos, porque também não adianta fazer uma vez e depois para, porque tudo é muito dinâmico, né? A gente vive numa sociedade extremamente dinâmica, né, onde um retrato de 10, 15 anos atrás não mais
revela uma realidade, né? Pode ter distorções, né? Falamos aqui da importância das parcerias público-privadas, do terceiro setor também, que é importantíssimo, até para o alcance, para a capilaridade do SUS, que a gente tanto ama, tanto, né, defende. E aqui, mas, né, todos nós somos aqui defensores ferrenhos desse sistema que é tão admirável em tantos pontos, né? Mas também falamos aí dessa sintonia fina, né, do dia a dia. Né? Maria trouxe um pouco essa preocupação, né? Como é que você lida com isso, com essa gestão. Agora, Roberto falando sobre a questão da formação profissional, do cuidado com quem está na linha de frente. Né? E já começamos a receber perguntas. Vou começar aqui a misturar um pouco provocações com as perguntas recebidas. Uma primeira provocação diz respeito justamente a essa questão dos dados. Né? Como é que é possível, num curto espaço de tempo, conseguir retomar esse olhar clínico, vamos dizer assim, para, né, diagnóstico para o país, para garantir essa equidade, né, de norte a sul, considerando tantas infâncias e tantas adolescências que a gente tem. Então, passar para a Letícia comentar um pouco sobre essa questão dos dados. Então, a gente está falando de... o dado ele não pode ser dependente do gestor. Ele tem que ser gerar dados confiáveis, tem que ser uma política de Estado e não de partido, não de quem está lá naquele momento. Então, sobre a infância, né, a gente tem alguns estudos, a PNDS é um estudo, a gente tem o ENANI, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que a primeira versão foi em 2019, a subsequente vai ser agora, em 2024, 2025, está sendo planejado. Para adolescentes, a gente tem o ERICA, que foi um importante estudo, né, para doença cardiovascular em crianças maiores de 10 anos, e a PENSE. Mas esse grupo etário do escolar, gente, é um grupo de 6 a 12 anos que ele está, nesse momento, fragilizado, né? Ele está sem informação. A gente sabe que a obesidade vem crescendo, a gente sabe por estudos menores, mas não é só isso que a gente quer saber. A gente quer saber quais são os principais fatores de risco, como a gente consegue intervir, quais são as principais desigualdades, né? Que outras dimensões do desenvolvimento infantil entre 6 a 12 anos que a gente está deixando de captar. Né? A questão da saúde mental hoje, ela vem direcionando, né, ela vem capitaneando diversos outros problemas que vão perpassar a infância. As situações de violência que a gente comentou, elas estão intimamente ligadas com situações relacionadas à saúde mental. E se a gente não tiver esse olhar abrangente, se a gente não tiver esse olhar de que essa informação ela vai subsidiar não só uma política, mas diversas políticas, a gente vai ficar, né? A gente tem como organizar, mas a gente não vai organizar da melhor maneira possível. Então, é nessa linha assim, que a gente tem trabalhado. Perfeito. Roberto quer fazer um comentário e Sônia também, né? Alô? Tá funcionando aqui, vocês estão vendo? O que eu acho importante na questão de dados, e a gente tem a Comprev, que a gente produz muitos dados, duas questões que eu vejo. A informação é que gera o conhecimento. Você traz os dados e, a partir dos dados, você faz a reflexão. E hoje a gente vive uma coisa muito cruel, que os nossos dados têm que ter fundamentação, porque hoje, se a gente mexe num determinante comercial, eles são desconstruídos, a tentativa de desconstrução metodológica. Então, você faz um dado, a pessoa, não foi bem assim, você não fez isso. Daquela. Então, é fundamental que a gente tenha as metodologias, tem avaliação, e como você falou, que isso sejam programas que sejam perenes, que a gente vá aprendendo, ter curva de aprendizado para a gente vencer esses determinantes comerciais, porque você invalida a informação, às vezes, a partir de que aquilo está sendo tocado em alguma coisa nesse sentido. Então, isso é algum sinal que está vendo? Determinantes comerciais. Acho que eu estou incomodando alguém aí. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente lide, e dados são fundamentais. Sem dados, a gente não consegue fazer nada. A gente tem orgulho do INCA fazer as estatísticas de câncer, que são usadas hoje muito bem, com validação metodológica. Isso é muito importante. Perfeito, Roberto. Sônia? Não, então, em relação a dados, né, a Letícia falou da PNDS, e a gente tinha que ter feito uma PNDS em 2016.
Então, de fato, né, até essa semana, segunda-feira, a gente lançou a Semana Mundial da Amamentação. O César Victor participou de uma atividade, ele falou: é uma vergonha para o Brasil, né, não ter uma estratégia de monitoramento dos seus indicadores, né, e que respeite uma periodicidade, porque a cada 10 anos já é muito tempo, né? E a PNDES está atrasada há muitos anos. Felizmente, a gente teve o ENANI, né, que supriu parcialmente essa lacuna, mas, né, como a Letícia falou, a gente tem aí uma lacuna em relação à faixa etária, porque as pesquisas, né, vêm cobrindo essa faixa de 0 a 5, prioritariamente. E também eu acho que uma questão importante, né, que eu sempre me dediquei muito a trabalhar com municípios, né, como pesquisadora. Quando a gente faz o inquérito nacional, né, por questões operacionais de amostragem, esse dado ele é representativo do Brasil, né, ele é muitas vezes desagregado aí por macro-regiões, no máximo, mas o nível local ele precisa de informações também para poder planejar suas intervenções, né? A média nacional ela não reflete muitas vezes a realidade de um município. Então, a gente tem inúmeros sistemas de informação no SUS, inúmeros mecanismos para registrar informações, né, para fazer monitoramento aí de vários indicadores. A gente tem o SISVAN, né, sendo implementado aí há tantos anos, com uma cobertura muito baixa ainda. Apesar de estar, né, expandindo, a gente tem aí em torno de 20% de cobertura de estado nutricional e 5% de consumo alimentar para crianças. Então, eu acho que é preciso também, né, a gente fazer um trabalho junto aos municípios, né, ao nível local, para que eles vejam sentido no registro dessa informação, para que a gente possa monitorar e, de fato, utilizar essa informação para planejamento e para monitoramento das ações. Então, eu vejo assim que no Brasil a gente precisa, né, ter uma política mesmo, uma definição de como a gente vai acompanhar os indicadores nacionais através das pesquisas e ter definida a periodicidade, incluir todas as faixas etárias, incluir todos os indicadores que a gente precisa. Por exemplo, a questão do desenvolvimento infantil não é incluída em nenhum inquérito nacional. A gente não sabe como que as crianças brasileiras estão se desenvolvendo. Então, é preciso investir em pesquisa, mas também é preciso investir em gerar informações locais para a ação. Obrigada, Sônia. Daniel queria complementar. Um comentário rápido, Maria. que é muito importante, acho que a Letícia e a Sônia falaram disso muito bem, a gente tentar fazer com que essa coleta... A gente tem pesquisadores de alto nível, estatísticas de alto nível, a gente tem uma área de avaliação e coleta de dados muito potente, é muito impressionante, às vezes, o que a gente consegue fazer. Só que a gente vai depender de políticas de governo, né? E a gente viveu agora essa caquistocracia, né, durante 4 anos, onde até os dados da pandemia não só não foram coletados, como foram negados ao conhecimento da população. Eu acho que é uma preocupação de todos nós aqui impedir que esse tipo de grupo político volte ao poder e destrua tudo que a gente construiu, não só em 4 anos. Em quantos anos de SUS? 1988, 89, né? São, sei lá, faz a conta aí. Oi? 35 anos, obrigado. Então, eu acho, inclusive, que mecanismos como esses, né, de coleta de dados sistemática, deveriam virar lei. Essa é uma política pública importante, que a gente consiga colocar isso na lei, não apenas nos mecanismos automáticos dos próprios da gestão pública, do Ministério da Saúde, mas também como lei, porque aí não há como eles deixarem um próximo gestor, se Deus me livre for dessa qualidade, que eles deixem de fazer, né? Ou pelo menos é uma tentativa da gente evitar que isso aconteça. Maria? Queria fazer só um comentário bastante específico, agregando a toda essa análise, né, de produção de dados de base populacional, enfim, que é a nossa capacidade de acompanhar
sobrevida e cura no câncer infantil, né? De novo, me lembro das primeiras inquietações do presidente à época do Desiderata, presidente do Conselho, mas isso funciona mesmo, né? Então, assim, falar com o Roberto, Cima está aqui, a gente ainda tem muita insuficiência de olhar para a sobrevida a partir da detecção precoce, né? Eu sei que a política de câncer no Brasil tem suas diretrizes, mas é um apelo mesmo, Roberto, a gente precisa olhar para isso, né? A pergunta, estamos conseguindo que as crianças cheguem no diagnóstico, enfim, em tempo precoce? Essa é uma pergunta que a gente pode responder pelo fluxo de chegada. Mas estamos garantindo sobrevida, né? Que outras variáveis podem estar ou não interferindo nisso, e aí também dialogando com Sônia, na perspectiva nacional, de expansão, né, da metodologia, isso precisa estar na agenda desde a primeira hora, porque essa é uma resposta que a gente ainda não conseguiu produzir. Obrigada, Maria. Queria só informar que a gente está recebendo perguntas e a gente está num esforço de aglutinar um pouco muitas dessas perguntas que estão girando em torno de uma mesma indagação. Queria passar agora, fazer uma pergunta para todos da mesa, que é bem abrangente e acho que vale uma reflexão, que é o seguinte: como é que a gente deve pensar para os próximos 20 anos o espaço escolar aí como um lugar central de promoção da saúde infantil? E pensando nesse espaço que é tão estratégico, né, quais são os desafios e as oportunidades que podem ser identificadas? Então, Daniel já está pronto. Essa é uma pergunta que me provoca muito e que eu tenho trabalhado muito nessa questão. E a Letícia já trouxe essa questão, né, quando ela fala da violência nas escolas. Eu acho que o espaço escolar, justamente, que é um espaço onde estão as crianças de 6 a 12 anos, que são um pouco, não só não têm dados, como a própria política pública, muitas vezes os pais pedem, já está lá, deixa, está indo, está tudo bem, né? Primeira infância a gente tem essa atenção, mas esse segundo período, muitas vezes, fica um pouco largado. E eu acho que tem um paralelo muito bonito aqui, muito interessante da gente fazer em relação à conquista que o Desiderata fez, né, que eu falei, foi um orgulho também, né, enorme, uma conquista maravilhosa que nós alcançamos, com uma outra questão muito séria dos dias de hoje, que talvez seja, não isoladamente, mas faz parte das principais ameaças à saúde, não só mental, mas também física, de criança e adolescente, que é a questão, obviamente, vocês já sabem, do mundo digital, da vida digital das crianças. Então, o paralelo começa pelo seguinte: você pega uma criança e coloca ela diante de uma lata de biscoito recheada e uma cesta de maçãs ou morangos, né, ela, obviamente, vai escolher uma maçã e morango porque ela foi bem educada. Não, ela vai escolher um biscoito recheado. Não tem educação que supere a dopamina, que é trabalhada pela Nestlé, e pela Balduco, e pela Mondelez, e PepsiCo, etc. Não há como superar isso, né? E por trás dela o Bunge, o agro e tudo mais, né, que o Roberto estava falando aqui. Cuidado que vai fazer barulho aí. Da mesma forma, você coloca a criança diante de um livro ou um brinquedo e um telefone celular, obviamente, não tem competição. Por causa exatamente dos mesmos processos aditivos, né, adictivos, no sentido de vício, que são trabalhados da mesma maneira, né, através da dopamina, e cujas empresas que estão por trás de aplicativos como o TikTok, que hoje a grande ameaça à saúde infantil, na minha opinião, devia ser só da saúde do adolescente, mas a infantil, trabalhada com milhões de dólares para investimento em como fazer essas crianças ficarem viciadas, né? Então, isso a gente está vendo aí as consequências. Eu não estou afirmando que a piora da saúde emocional e mental, que é um grande problema hoje reconhecido em vários países, estão abrindo serviços de saúde mental, investindo nessa área por causa dessa crise que está sendo reconhecida. Não estou dizendo que é a única causa, existem várias outras, mas essa é uma das principais. Então, da mesma forma que a gente está lutando para que ultraprocessados fiquem fora de escolas públicas e privadas, eu estou começando a achar que a nossa próxima luta
é para que o telefone celular fique fora da escola. A escola é o lugar da pausa, é o lugar da moratória, é o lugar do descanso dos olhos, é o lugar do olho no olho, da brincadeira no recreio, que virou agora a criança sentada no degrau olhando o celular, porque todo mundo tem celular, pobre, rico tem celular. É o lugar do olho no olho, do amor, do afeto, da brincadeira, da correria, da movimentação física, da resolução de conflitos, do trabalho de comunicação e cooperação, do autoconhecimento, não só das matérias. Então, eu acho que essa é uma questão importantíssima e que está muito ligada à questão da violência também. A gente sabe de todas as consequências nocivas que esse mundo está trazendo. É claro que eu não estou negando esse mundo, muito pelo contrário, ele é importantíssimo, mas ele precisa ser controlado. E a escola é um lugar muito importante. As crianças fazendo da mesma forma que elas estão livres de ultraprocessados, podem se alimentar melhor, elas vão estar livres dessa intoxicação digital e vão poder se alimentar melhor de outras coisas. Roberto. Não, eu queria só perguntar. Obrigado. Eu queria perguntar, porque, do ponto de vista da gente, a gente está vendo uma baixa cobertura de vacinação para HPV. 9 a 14 anos, meninos e meninas, e não é uma ação ainda levada às escolas. Quer dizer, então, eu queria perguntar para vocês, como é que, porque me falaram assim, não posso tirar o agente de saúde que está vacinando no posto para ir para a escola vacinar, porque isso traria uma cobertura menor. Mas não há uma maneira, porque eu acho que todos os lugares onde articulação, né, algum nível de articulação, entendeu, para a gente poder fazer. Então, eu estou perguntando mesmo com o diretor do INCA, se a gente precisa aumentar 35% em meninos e 50 e pouco em meninas, e a gente tem a vacina, como é que vocês veem isso? Só uma notícia, Roberto. Ontem nós estávamos discutindo no Comitê de Especialistas no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do Rio, e vai ser implementada uma política mais forte de vacinação nas escolas, aqui no município do Rio. Não, então, só complementando, essa questão da cobertura vacinal, não só, né, para HPV, mas de uma forma geral, então é uma prioridade nesse momento, né, do Ministério da Saúde, mas especificamente em relação a HPV, né, e a vacinação em adolescentes. Eu acho que, em parte, isso se justifica pelas barreiras de acesso dos adolescentes às unidades básicas de saúde também, né? Isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar, então, orientar as equipes a acolherem os adolescentes, mesmo sem acompanhante, eles têm direito, né, a ir até a unidade básica, muitas vezes eles não são atendidos. Então, essa é uma questão que a gente vem trabalhando, né, publicamos nota técnica, precisamos nos aproximar das unidades básicas, das equipes, para poder acolher mais esses adolescentes, para que eles passem, né, a frequentar a atenção primária. E a gente tem uma estratégia muito potente, pensando nessa necessidade de articulação entre saúde e educação, que é o programa Saúde na Escola, né? Que ele está sendo revisado, né, ele está sendo ampliado o escopo, né, das suas ações. Então, a gente vê uma possibilidade aí concreta, né, porque muitos municípios já aderiram ao programa, acho que são mais de 3.000 municípios. A gente vê uma oportunidade, então, de trabalhar, né, essas questões, incluindo a vacinação, mas trabalhando a questão também da alimentação saudável, né, trabalhando a questão da cultura de paz, né, a prevenção de violências, várias ações, incluindo também a vacinação. E aí eu queria também, né, aproveitar a oportunidade, porque a nossa coordenação é saúde da criança e do adolescente, né, dizer que a caderneta do adolescente, que é um instrumento muito importante para fazer esse trabalho educativo, ela parou de ser distribuída, né, na gestão anterior. Ela foi censurada de uma certa forma, queimada na fogueira, porque tinha lá as imagens, né, dos órgãos sexuais e tal. Então, a gente está retomando e construindo um processo licitatório para voltar a distribuir a caderneta do adolescente, tendo como estratégia que essa distribuição seja feita em parceria com o programa Saúde na Escola, porque aí a gente consegue trabalhar a questão da vacinação, consegue fazer a aproximação da unidade básica do território com a escola e pensar em estratégias de levar a vacina até os adolescentes. Então, a gente está planejando essas questões. Obrigada. E, principalmente, criar a cultura do cuidado, né? Se isso começa a ficar presente no dia a dia da escola, ele passa a ser uma preocupação capilarizada, né? Bom, a gente está, só para me certificar, a gente
São só 6 minutos, é isso? Ah, tá, que bom. Tem uma pergunta que já tinha chegado antes, e acredito que seja talvez mais para o Roberto, que é o seguinte, a questão do diagnóstico e acesso precoce, né, como sendo ainda um desafio, né? E o que poderia ser pensado em termos de políticas públicas voltadas para a garantia desses direitos em todo o Brasil, né? Como garantir e qual estratégia seria difícil, possível? Não é fácil, não. A gente tem muitos gargalos. Então, hoje a gente está mapeando agora aqui no estado do Rio a trajetória de câncer de mama. E a gente vê como é complicado, pegando isso aí, não é com câncer só um paralelo, a gente tem um número de mamógrafos que eles cobririam todas as mulheres acima de 50 anos. Só que eles foram distribuídos por emenda parlamentar. Então, não foi uma decisão de estratégia de saúde, foi de estratégia política e eleitoral. Então, o cara botou o mamógrafo numa cidade, às vezes, muito distante, com a cobertura pequena. Botou com uma cobertura pequena. Então, isso é uma coisa complicada. Quais são os gargalos que a gente tem? Primeiro, patologia. Por alguma razão mundial, a gente está diminuindo o número de patologias. O que a gente pode fazer em relação a isso? Primeiro, e fundamental, a gente usar a tecnologia no bom sentido, não no sentido de viciar a criança, para a gente fazer a telepatologia. Então, a gente pode pegar. Não adianta mais ter serviços pequenos. O médico patologista precisa ter alguém do lado que ele consiga conversar e trocar dúvidas. Ele hoje vai segmentando, o campo de conhecimento aumentou muito, então ele tem que ter serviços onde ele tenha isso. Isso, às vezes, se você não consegue regionalmente, o grande problema que a gente tem são os vazios assistenciais, é a gente conseguir que essa informação chegue, e hoje a gente tem possibilidade tecnológica disso. Segundo, que a gente não tem um tempo de permanência, a gente tem treinamento, e a atenção especializada hoje tem que se voltar para a atenção básica, porque é o médico de família que vai ter aquele contato com a criança, que vai perceber o primeiro sintoma, que vai dar o alerta para aquilo sair. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, porque uma vez você tendo aquilo, você possa procurar e mais rapidamente você fazer. Que a gente amplie os serviços de biópsia e acesso nesse nível, e que haja um fluxo também, que não hajam os gargalos, que as regulações se transformaram em todos os lugares, porque ela não é qualificada, em gargalos. Então, a gente hoje tem que qualificar as regulações. É um trabalho que é difícil, mas a gente melhorou, está tentando melhorar isso aqui no Rio e fazer isso em outros lugares. O Brasil não tem rede nem em São Paulo. A gente acha que São Paulo está tudo bem, não tem, não, porque não tem o que foi falado aqui, interlocução entre uma instituição, outra e outra, no sentido de construir quase que uma competitividade. Então, não é. A gente tem que fazer isso. Com criança, a gente tem que fazer isso. O pediatra lá da ponta ele tem que estar alerta, ele tem que buscar, ele tem que fazer e ter rapidez e fluxo para poder fazer. Se a gente conseguir construir isso, e a gente quer fazer isso, e o Ministério quer fazer isso, eu acho que a gente consegue melhorar do que a gente está. Obrigada, Roberto. Maria e depois Sônia. Eu queria também trazer aqui uma contribuição, e eu vou começar dizendo, né, uma frase clássica e muito óbvia, né? Crianças não são miniaturas de adultos, né? E isso tem que estar pensado também na perspectiva das políticas que têm a responsabilidade de cuidar de doenças crônicas nas crianças ou qualquer outras situações que não sejam aqueles agravos, né, antigos do meu tempo e do Roberto, né, das doenças agudas que ainda marcam o olhar das políticas públicas no Brasil. Parece que é muito novidade ainda, né? E, nesse sentido, Roberto, dialogar também nesse momento de reflexão sobre os últimos 20 anos, a pauta da prioridade ou do olhar da política de oncologia no Brasil, a pauta crianças, ela precisou vir da saúde da criança e não da promoção e da formulação da política de oncologia. Isso é explicável, né? A magnitude, a prevalência, né, os números avassaladores, né, dos outros tipos de câncer nas outras faixas etárias direcionava a política de câncer. Então, primeiro é esse ponto, e também já dialogando com a Sônia, né? Quando se fala em ações mais recentes e emergenciais de redução de fila, pouco a gente se vê no que diz respeito à especificidade do atendimento pediátrico de maior complexidade. Quando a gente fala em cuidado domiciliar no Brasil, a magnitude das situações nos pacientes idosos
deixa a especificidade da criança de lado, né? Então, especificamente falando, com Letícia também, sobre a questão das condições crônicas nas quais se inclui o câncer, eu queria trazer essa contribuição. A gente precisa pensar nessas especificidades, porque os gargalos citados pelo Roberto, eles ficam mais acentuados ainda, muitas vezes, quando se trata da especificidade de uma ressonância ou de um outro exame, que para os adultos você tem estrangulamento, mas você tem uma certa estrutura, mas eu preciso de uma anestesia para fazer determinado exame, e isso vai complicando, né? Então, essa questão precisa ter trazida. E o que nos alivia um pouco? 80% de chance de cura. Isso não, a gente não pode, a gente tem que perder o sono igual a Sônia, né? E também uma prevalência e um número absoluto, que se a gente não equacionar esse, eu não sei qual câncer que a gente vai equacionar nesse país, né? E esta perspectiva, é muito interessante o que você traz, a regulação ela tem que seguir preceitos também baseados em evidências. O Unidos pela Cura se baseou absolutamente em boas práticas de regulação, sinais e sintomas, fluxos por área da cidade, né? Adequação dos serviços para recebê-lo. Então, também quero destacar para os próximos nossos 20 anos do Sistema Único de Saúde, a regulação ela não pode ser barreira de acesso, né? Então, é isso que eu queria trazer. Sônia. Bom, então, a nossa coordenação, né, de atenção à saúde da criança e do adolescente, ela fica num departamento de gestão do cuidado integral na Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Então, por um lado, né, a gente tem uma vantagem, por estarmos na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, de poder ter um acesso às equipes da atenção primária para poder fazer essa discussão do cuidado integral, né? Mas eu acho que a gente tem que reconhecer que, ao longo do tempo, as ações voltadas à saúde da criança, elas foram encolhendo na atenção primária. Hoje, quando a gente pergunta para uma equipe de atenção primária, né, quais são as ações voltadas à saúde da criança, quais são, gente? Vacinação, ainda bem, né, a gente precisa melhorar isso, e acompanhamento nutricional, né? Pesar e medir as crianças. Esse foco no cuidado integral da criança está muito distante da realidade das equipes, né? E isso tem justificativa, né? Porque as equipes elas estão sobrecarregadas com uma série de ações, né? De A a Z, né, para dar conta no território. Então, as doenças crônicas, né, que acabam aí tomando um tempo muito grande das equipes, enfim, ações de pré-natal. Então, muitas ações, né, para pouca gente desenvolver. Então, uma das questões que a gente está revendo, né, na SAPS hoje é exatamente essa relação, né, do número de pessoas que a equipe vai acompanhar. Acho que essa é uma discussão importante, né? A outra discussão é ter médicos nas equipes, né, para poder fazer diagnóstico. A outra questão é ter equipes né, equipes multiprofissionais para tornar essa atenção primária mais resolutiva. Então, eu estou dizendo isso para vocês, né, porque eu acho que a gente tem um desafio nesse momento, e a gente vai fazer isso, a gente vai enfrentar esse desafio, que é discutir com as equipes de atenção primária o que é o cuidado integral às crianças. E aí eu acho que a gente amplia o olhar para a necessidade de fazer detecção precoce de câncer, promover desenvolvimento infantil, enfrentar a violência, né, porque as ações elas estão muito focadas, né, em ações que tinham, na verdade, né, um objetivo de reduzir mortalidade, de prevenir desnutrição, né? Nem a obesidade é o foco. Para muitos municípios, ainda o foco é a desnutrição, né? Não fizeram ainda essa virada de olhar para a necessidade. A gente tem os dois problemas coexistindo, né? Então, esse é um desafio que a gente vai enfrentar.
A outra questão, outro desafio é que a atenção primária, então, ela pode detectar precocemente, mas ela não consegue ser resolutiva se não tiver articulação com a atenção especializada. Então, o nosso outro desafio, né, e a ministra Anísia fala, a gente precisa instituir o Ministério Único da Saúde para ter uma integração maior entre as nossas secretarias, certo? Para poder construir essa linha de cuidado, né? Para poder ter uma regulação adequada que amplie o acesso à atenção especializada. Então, a gente também está fazendo esse movimento, né, na saúde da criança e do adolescente, de buscar essa aproximação com a SAES, a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, para poder fazer a discussão da construção dessas linhas de cuidado, né? E eu estou muito otimista assim, que a gente vai conseguir avançar. Roberto, quer complementar? Obrigada, Sônia. Acho fundamental o que a Sônia falou, porque, primeiro, assim, a gente, historicamente, o que aconteceu? Como eu falei, a oncologia pediátrica é relativamente recente. Esse olhar especializado na oncologia pediátrica. Eu, pelo menos durante 15 anos da minha vida assistencial como oncologista clínico, tratei criança. Depois a gente foi crescendo, isso foi sendo substituído. Então, outro dia me surpreendi com o primeiro simpósio de cuidados paliativos no INCA que a gente está fazendo. E era uma coisa que a gente tem que pensar. Infelizmente, você tem crianças hoje que você vai precisar ter esse olhar. O olhar da reabilitação dessas crianças. Quer dizer, são crianças hoje que a gente tem que estar devolvendo essas crianças todas. Como você falou, o cuidado de você ter um sistema de imagem que onde você tem que fazer isso é um problemão que a gente tem, porque a gente tem déficit de anestesistas também, porque a saúde suplementar, às vezes, sequestra. A gente tem que ter programa. O médico da família fica, em média, 6 meses, né, no programa. A gente tem que melhorar, e porque ele é fundamental, ele que muda os indicadores, não é o médico especialista, mas a gente criou a consciência no médico que só ele é o cara que faz aquela última linha de tratamento, incorporando a última, é o melhor médico do mundo, e aquele médico que está lá interferindo nos indicadores, ele é menor. Então, a gente tem que ter programas de estimulação. O enfrentamento dos mais médicos é um absurdo. A gente tem municípios que não tem nenhum médico que faz ali, e a classe médica fica num desenho corporativo absolutamente imbecil e inconsequente, porque não dá nenhum substituto para isso. O ato médico defendido pelo CRM tira uma série de atividades que você podia estar colocando para outros profissionais e está colocando ali. Então, a gente foi acumulando uma série de bobagens que hoje comprometem a saúde brasileira. Então, não, a gente não pode fazer isso, não pode ser indiferente a isso. O produto final do nosso trabalho tem que ser, não que a minha instituição seja forte, não que eu seja um médico bem-sucedido, não que eu tenha, mas que a gente tenha consequência e mude os indicadores. O Brasil não é pobre, a gente foi a 8ª economia do mundo, a gente é muito mal distribuído. Então, isso é que a gente não pode fazer. Medicina para poucos e a maioria que corra atrás com a cenoura na frente do cavalo, que não vai alcançar. Ela nunca vai chegar lá. Perfeito, Roberto. Obrigado. Um comentário muito rápido sobre o que a Sônia falou, né, a sobrecarga, a necessidade de a gente ampliar a atenção básica, que é fundamental. Eu trabalho com primeira infância, então, se a gente consegue, eu sei que a gente comunitário está até aqui de trabalho, com alerta de indicadores, de intervenção, de não sei o quê, mas se a gente consegue fazer um mínimo de educação parental para as famílias de crianças pequenas, por exemplo, falando que é melhor fazer o macarrãozinho de miojo, falar um pouquinho sobre ultraprocessados, falar um pouquinho sobre educar sem violência, né? O impacto disso pode ser gigantesco. Eu acho que isso é uma... Daniel, só a minha preocupação é que se a gente não mudar hoje a política tributária, o que acontece hoje? Perfeito. A gente tem uma tributação que hoje coloca salsicha na cesta básica de São Paulo, porque é muito barato. E eu não posso chegar para aquela pessoa que também pegou 2 horas de transporte, que chegou em casa, e ela não tem facilitadores. A gente falar assim, senão a gente transfere essa culpa para os pais também. Eu não estou dando melhor alimentação para o meu filho. Eu tenho que buscar mecanismos hoje onde a comida de fogão volte à mesa das pessoas. Eu tenho que buscar a política tributária, e não são fáceis, porque é uma força muito grande que eles têm, da gente chegar e não tributar. Orgânico ficou artigo de luxo para a gente ter alguma coisa ali. E não é uma balela que você não consegue ter plantação e cultivo para você ter distribuição. O que você tem é empecilhos sistemáticos
sistemáticos em relação à cultura orgânica. Você tem liberação de agrotóxicos absurdos que a gente tem ali. Isso não acontece em nenhum país do mundo. E a gente, em nome de uma economia, a gente libera uma coisa que poderia ser substituída. Então, esses enfrentamentos a gente tem que ter. E eu fico muito orgulhoso de estar aqui com a Desiderata, porque eu sei que é um trabalho que sensibiliza a todas. Todo mundo. Eu não quero enfrentar o capitalismo. Eu quero ter, entendeu, um capitalismo consequente. Eu quero que as pessoas tenham lá e façam ali. Claro que meus ideais seriam outros, mas até ali. Mas eu acho que eu gostaria mesmo que a gente tivesse um pouco mais de serenidade. Concentração de renda, e o que a gente está fazendo hoje é uma selvageria. A sociedade não pode conviver com isso assim, sem saber que isso vai levar a consequências desastrosas. Obrigada, Roberto. Tem aqui, Sônia, tem 2 perguntas aqui que eu vou fazer, que são as finais, que a gente está nos últimos minutos aqui, e aí quem quiser comentar, as perguntas, elas não, na verdade, são complementares na minha visão, mas acho que vocês vão ter muito a dizer. A primeira delas é o seguinte: como é que a gente está pensando as pautas de obesidade e câncer infanto-juvenil na formação dos profissionais de saúde, ou seja, na graduação mesmo, nas especializações? Isso é pauta, né? Está lá, então essa é uma das perguntas. E a pergunta final é a seguinte, mais específica, sobre ampliação da licença maternidade, aí falando, né, da questão da saúde materno-infantil, para 6 meses, aí visando justamente diminuir o desmame precoce e garantir segurança alimentar e nutricional. Então, 2 tópicos: formação e a questão desse incentivo, né, para a amamentação. Vamos ver se a gente consegue, em tempo recorde, comentar isso nos últimos 5 minutos. Quem se habilita? Posso começar? Pode. Então, não estou mais na graduação há algum tempo, né? Mas estive recentemente. Eu acho que a gente já fez essa virada, né? De falar sobre obesidade e câncer. Eu não posso mencionar, né? Atuei na graduação em nutrição e na medicina também, na Estácio, mas a gente tem falado muito de obesidade. Eu fui formada na transição, e agora a gente já fala muito, né? A gente já usa as políticas na nossa formação, guia alimentar, alimento ultraprocessado, a gente já tem isso incorporado. Então, eu acho que a gente não está se furtando a fazer esse debate. Eu queria só voltar a um ponto, que é a escola e os espaços saudáveis, tá? Como até não vou me estender, mas o que o doutor Roberto falou sobre culpabilizar as famílias, né? A gente tem que, como gestor, pensar nos espaços. O hospital tem que ser saudável, a escola tem que ser saudável, os ambientes de trabalho têm que ser saudável, as cidades têm que ter mobilidade urbana para que as pessoas não percam 2 horas se movendo e se deslocando nos carros. As cidades têm que ter monitoramento da poluição ambiental. São esses espaços que o gestor público tem que estar preocupado. A individualização ela é necessária no cuidado, mas pensar a política pública é pensar nos espaços saudáveis. Eu queria falar que esse é um ponto assim central. Obrigada. Daniel? Eu me formei há quase 40 anos atrás. Não, 40 anos atrás, tem que assumir isso. Na minha época não se falava uma palavra sobre alimentação na faculdade de medicina. Hoje em dia está um pouquinho melhor, talvez no setor privado. Eu não acredito que esteja muito melhor. Eu trabalhei na UFRJ até há pouco tempo atrás, e eu dava aula de saúde pública, e os meninos do 4º ano chegavam lá ainda sem saber uma gota sobre nutrição, e eu acho que continua essa lacuna enorme, e isso é um trabalho que precisa ser feito junto às universidades, junto à formação médica, inclusive pelo Ministério da Educação, talvez em parceria aí com o Ministério da Saúde. E eu fiquei provocado agora pela fala da Letícia, eu queria só reforçar a importância. Trabalho com promoção da saúde, foi meu objeto de trabalho durante anos. Os espaços saudáveis são fundamentais, e uma parte dessa questão que você colocou do urbanismo saudável, né, que hoje eu acho que é decisivo, né, e isso toca um trabalho com os municípios, é a questão dos espaços verdes, dos espaços recreativos também, né? A gente poder ter justiça ambiental e justiça recreativa. O acesso a uma praça é um direito da criança.
né? E essa é uma bandeira muito forte do meu trabalho. O acesso ao contato com a natureza, não precisa ser uma reserva natural, a Serra da Mantiqueira, mas pode ser uma pracinha perto de casa, é um direito de toda criança, e a gente sabe que, da mesma forma que o acesso à alimentação é tão mal distribuído que a gente, obviamente, não pode culpabilizar as famílias, é muito importante você ter lembrado isso, porque uma pessoa que mora na favela, na birosca, não vai ter brócolis, vai ter miojo, né, e outras porcarias mais. Eles também não vão ter um espaço recreativo para que a criança possa sair, fazer exercício, se livrar um pouquinho do saquinho de salgadinho e se livrar um pouquinho do celular. Então, essa também é uma política importante e que custa muito barato, né? Plantar árvore e fazer pracinha custa muito pouco para os municípios e rende muitas fotos boas para os políticos aí também. Obrigada. A gente tem 2 minutinhos. Alguém quer fazer uma... Maria? Maria e Sônia? Mas não é só sobre a licença, não. eu anotei um monte de coisa, mas vou falar rapidinho. Eu quero concordar, sim, que a gente precisa ter políticas, né, para proteger a saúde da criança, do adolescente. Eu acho que a gente tem, por exemplo, no PNAE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, já diretrizes para promover a alimentação saudável. A gente tem a NBCAL, né, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para lactentes, crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, que é para regulamentar a questão da comercialização das fórmulas infantis, mas a gente precisa aprimorar os mecanismos para verificar o cumprimento, né, dessas leis e dessas diretrizes. Então, acho que a gente precisa fortalecer isso. Eu queria só destacar aqui a importância, né, das iniciativas da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde em relação ao enfrentamento da obesidade. Então, são várias iniciativas que precisam ser ampliadas, que precisam de uma escala maior, mas a gente tem a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, para promover o aleitamento e alimentação complementar na atenção primária. É uma ação, né, que tem uma cogestão da saúde da criança e adolescente e a CEGAM, e temos o Proteja, né, que é uma ação voltada exatamente ao enfrentamento da obesidade, uma iniciativa que foi reconhecida pela OMS como uma ação intersetorial, né, de sucesso. Queria dizer, concordar que a gente precisa ter as políticas públicas e a gente precisa ter políticas públicas para fortalecer as famílias para o cuidado. Então, isso que o Daniel fala, do agente comunitário, né, poder conversar com as famílias e orientar sobre cuidados responsivos, sobre parentalidade, sobre alimentação responsiva, isso é muito importante e faz parte, né, das ações que a gente pretende desenvolver a partir de agora. A gente também está conseguindo uma coisa muito bacana, que é uma aproximação com o Ministério do Desenvolvimento Social. Eles estão revisando o programa Criança Feliz e buscando uma articulação com a saúde para que a gente possa fazer um acompanhamento conjunto, ter protocolos conjuntos de acompanhamento dessas crianças de 0 a 3 anos em situação de vulnerabilidade, com o foco na promoção do desenvolvimento integral. E, por fim, muito obrigada pela pergunta da licença maternidade ampliada, porque a gente está na Semana Mundial da Amamentação agora. O foco da semana é a influência do trabalho na amamentação, né? Então, o slogan é apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Então, a gente está incentivando, divulgando, né, o programa Empresa Cidadã, inicialmente, né, para que as empresas possam estender a licença maternidade de 120 para 180 dias e a licença paternidade de 5 para 20 dias. Então, a gente está trabalhando muito forte, né, na importância da participação do pai nos cuidados com a criança e no apoio à amamentação. A gente lançou também uma iniciativa aí das salas de apoio à amamentação nas UBS. Mas, para além disso, né, e da campanha que a gente está fazendo, eu acho que é o momento, né, que a gente tem que retomar a nossa discussão sobre a garantia do direito para todas as trabalhadoras dos 180 dias da licença maternidade, né, e ampliação da licença paternidade, e até pensar em modelos de licença parental após a licença maternidade de 180 dias.
né? Tem 18 países no mundo que já adotam a licença parental, flexibilizando, então, a escolha, né, do pai ou da mãe estarem em licença para os cuidados com a criança após, né, esse período dos 6 meses da amamentação. Então, acho que é um debate que vale a pena a gente retomar, né, porque é o momento, né, da gente fortalecer as nossas políticas. Então, obrigada. Obrigada, Sônia. Acabou o tempo. É rapidinho? Então, Duas questões bem rapidinhas para vocês só refletirem. Primeiro, é o enfrentamento da medicamentalização, quer dizer, a Faculdade de Medicina ainda vive a medicamentalização, eu resolvo tudo com remédio, eu não resolvo com outras medidas, então a gente tem que atentar com isso. Segundo, que toda conquista da mulher tem que ser acoplada à do homem também, porque eu tenho 3 filhos e sei quanto impacta você ter filhos e anúncios para você congelar ovos, como se fosse a coisa a retardar maternidade com plano de carreira. Então, quer dizer, quando um homem está comprometido também, tira a desigualdade, porque o homem também fica vulnerável. Senão, como empresário que eu fui, eu ouvi dos meus pares, não vamos contratar a mulher não, que mulher engravida. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque é natural que a gente queira ampliar para amamentar, mas a gente tem que buscar sempre pela equidade de gênero. obrigadíssima, Roberto, Sônia, Daniel, Letícia, Maria. Painel incrível, acho que abrimos aí muitas possibilidades, muitos caminhos de discussão para o dia todo hoje, dessa celebração. Obrigada pela atenção de vocês, pelas perguntas, e seguimos aí com o evento. Obrigada.